noite. Boa noite. Então, é um prazer muito grande estar aqui na noite de hoje, uma noite especial, onde nós vamos coroar aí, né, a conclusão do curso, o último ato aí solene antes das provas aí, né, do nosso grupo. Eu gostaria de agradecer a presença da professora Sandra, que está aqui, aceitou o nosso convite para compor a banca. Agradecer a presença das pessoas que estão aqui também, os amigos que vieram prestigiar nesse dia especial, e desejar uma boa apresentação. Então, o grupo que está aqui hoje é formado por Anderson, Kleber, Renato, Richard, Sheila e Wendel. Eles vão apresentar o TCC Twitter como ferramenta de comunicação entre consumidores e empresas. Eles terão 20 minutos para fazer a apresentação deles. A gente deseja uma ótima apresentação. Boa noite a todos os presentes. Boa noite aos componentes da banca, ao professor Sérgio, nosso orientador, professora Sandra, convidada. Primeiramente, gostaria de agradecer ao grupo pelo empenho e dedicação na elaboração desse trabalho. Eu sou a Sheila e vou dar início passando um pequeno vídeo, um curto vídeo sobre o assunto, sobre o tema do nosso trabalho, que é o Twitter como ferramenta de comunicação entre consumidores e empresas. As redes sociais se transformaram em importante ferramenta a favor de consumidores insatisfeitos. As empresas monitoram atentamente o que se diz delas na internet. Em alguns casos, reagem mais rápido do que ao telefonema de reclamação. Não recomendo, ninguém atende. Para Caroline, esse boca a boca na internet deu o que falar. Ela teve uma alergia de pele depois de usar um desodorante novo e contou o caso em uma rede social. Em poucas horas recebeu uma mensagem do fabricante que recolheu o produto na casa dela e ofereceu atendimento médico. Eu imaginei que fosse ser rápido, mas não tanto, assim, no mesmo dia. Caroline ficou surpresa, mas essa gerente da Unilever diz que as reclamações que chegam pela internet são de fato solucionadas mais rapidamente. As redes sociais, sem dúvida nenhuma, carregam um desafio maior, porque é uma exposição maior da marca, num universo coletivo, e a gente entende que então a nossa atuação tem que ser mais rápida, mais eficiente, mais direta. Essa agência faz um rastreamento das queixas de consumidores em uma rede social bastante popular. O número de manifestações deu um salto do ano passado para esse ano. Em 2010 foram contabilizadas 57 mil postagens. Apenas até setembro de 2011, a quantidade já era quase 4 vezes maior. Os setores que mais acumulam reclamações são alimentação, telefonia, eletroeletrônicos, bancos, seguradoras e cartões e provedores de internet. Uma reclamação que cai na rede se espalha rapidamente e chega a um número muito grande de pessoas. O consumidor acaba se queixando não só com quem convive, mas também com quem mal tem contato. E é justamente o medo dessa propaganda negativa que faz com que as empresas tenham pressa em resolver o problema, segundo os responsáveis pelo estudo. Algumas empresas até dando mais prioridade ao atendimento pelas redes sociais do que o atendimento tradicional pelo telefone, por exemplo, Isso é uma coisa natural que vai acontecer. A gente acredita que no máximo em 5 anos, muito do atendimento que é feito por telefone hoje vai migrar totalmente para as redes sociais. Jean foi salvo pela internet 2 vezes. Em uma delas, não conseguia falar com a assistência técnica do computador. Na outra, era o banco que não respondia. Ele diz que se tiver outro problema, vai agir da mesma maneira. Vem com a resposta pronta, direta e objetiva para o teu caso. Normalmente eles já te ligam na sequência te dando um retorno satisfatório e rápido e completo do teu caso. Bom, este trabalho tem como objetivo elucidar se há ganhos aparentes para a imagem das empresas nas informações diretas trocadas com os usuários. E se essa ferramenta interfere na decisão da empresa na hora de melhorar ou até mesmo desenvolver um novo produto ou serviço. As empresas começaram a perceber que os usuários utilizavam essa rede social para criticar, elogiar e reivindicar, que por sua vez notaram o grande poder que há em uma reivindicação via Twitter. Porém, na prática, será possível haver ganhos mútuos?
A tendência atual é utilizar a internet por meio de rede social. Anos atrás não havia esse contato tão próximo entre cliente e consumidor. E o Twitter foi o grande impulsionador. Ele conecta empresas e clientes por meio de sua exposição na mídia com baixo custo em relação a outras formas de propagandas. As empresas estão trabalhando com o Twitter de forma como um diferencial das concorrentes e aperfeiçoando-se para crescimento interno e externo. A metodologia. Nos baseamos em referências bibliográficas e internet, também através de pesquisas de campo, artigos e blogs. Obrigada. Boa noite, meu nome é Renato e eu vou dar continuidade ao trabalho. Vou falar um pouco do marketing. O marketing surgiu em 1905, onde tem os primeiros estudos na área de mercadologia. Theodore Levitt foi considerado o pai do marketing. Ele mudou o conceito de vender a qualquer custo para atender as necessidades dos consumidores. Após a Segunda Guerra Mundial, teve um grande aumento no número de empresas, e por isso o marketing tornou-se um diferencial competitivo entre as empresas. O marketing mix é uma fórmula simples e básica para você analisar a sua empresa no mercado. Ela é composta pelos 4 P's, 4 C's e os 4 A's. Os 4 P's, no caso, produto, preço, prazo e promoção. Os 4 C's, cliente, custo, conveniência e comunicação. E os 4 A's, análise, adaptação, ativação e avaliação. A comunicação de marketing é o desenvolvimento estratégico organizacional junto ao mercado. Para isso é necessário fazer utilizar alguns meios de comunicação, como internet, propaganda, publicidade, a fim de você divulgar o seu serviço, produto e a sua marca. Posicionamento é a percepção do público-alvo em relação ao seu produto. Por isso que você tem que ter sempre um produto de qualidade, a um preço justo, para que os consumidores sempre tenham a sua marca na cabeça antes de querer comprar algum produto. Antes de comprar o produto, ele vai saber que ele vai ter a sua marca e vai procurar primeiramente você. Agora falar um pouquinho de vendas e fidelização. Muita gente acha que vender é empurrar um produto para um consumidor, mas o vendedor de verdade sabe que não, você tem que atender os desejos e as necessidades do consumidor, realizar o sonho do consumidor, né? E a fidelização, você tem que tornar ele fiel a você. Além de você vender, você tem que ter sempre um pós-venda, ligar para ele sempre para saber se está precisando de alguma coisa, se tem alguma reclamação, se tem alguma sugestão, para sempre procurar sempre você quando você quiser comprar outro produto. Boa noite, meu nome é Richard. Dando sequência na apresentação, vou falar um pouco sobre a história da internet. Em 1960, militares americanos desenvolveram um programa precursor à internet para facilitar tanto o armazenamento como a busca de informações militares. Em 1980, após a desvinculação dos militares, ficaram definitivamente chamados internet. Nessa mesma época, Tim Berners criou um termo chamado WWW, que é o World Wide Web, que é o hipertexto que facilita a interatividade das informações na internet. Por volta da década de 90, a internet surgiu no Brasil, sendo fundamental para o crescimento e o desenvolvimento do nosso país, onde as empresas buscam recursos para facilitar a demanda do nosso mercado. Vou falar um pouco sobre vendas pela internet e o e-commerce. Venda pela internet, surgem as primeiras lojas virtuais, onde os consumidores vão em busca de mais informações sobre o produto. Comparativos de preço, eles diminuem o tempo de você ir em uma loja física comprar o produto. O e-commerce é a transação comercial via internet, né, de uma forma mais objetiva, possibilitando uma comunicação mais aberta entre empresas, clientes e fornecedores. Vou falar um pouco sobre marketing digital. Marketing digital é um marketing feito pela internet, que é uma prática muito importante hoje na divulgação dos produtos e serviços das empresas, trazendo mais o seu cliente para próximo e também na conquista de novos clientes. Marketing viral é uma propagação em cadeia das informações entre pessoas certas. Vou falar um pouco agora sobre geração XY. Geração X são pessoas com características mais conservadoras,
que passaram por todo esse processo tecnológico são pessoas com valores também social, individual, mesmo não deixando de valorizar ou apreciar toda essa evolução, tendo visto que eles foram em busca de melhorias pessoais e melhorias profissionais. Geração Y é uma geração voltada já totalmente pela internet. Mesmo as pessoas que nasceram meio a essa evolução, elas se familiarizam e acostumam facilmente a essas mudanças. E geração Y são pessoas com uma visão ou uma mente mais aberta ao mercado digital. Boa noite, meu nome é Kleber, vou dando sequência à apresentação, falar das redes e mídias sociais. As redes sociais é um espaço para poder compartilhar, debater, discutir ideias, notícias e rumores em questão de segundos. Algumas das redes mais acessadas hoje são Twitter, LinkedIn, Orkut e Facebook. Os aplicativos para as redes sociais, mais conhecidos como apps, eles são programas comercializados nas redes sociais por terceiros, eles podem ser de vários tamanhos, servem para diversas finalidades, e uma das finalidades mais utilizadas hoje, o aplicativo, é no celular via internet, né? Você pode estar baixando o aplicativo no celular, tá, vamos supor, consultando o saldo da sua conta, sabendo as notícias do mundo. As mídias sociais. Mídias são os meios sociais ao relacionamento. Mídias sociais são uma tecnologia praticada na internet entre empresas e consumidores para poder compartilhar entre si. Antigamente, a comunicação em massa era de um para todos. O exemplo disso era da TV para o telespectador, do rádio para o ouvinte. E isso mudou. Hoje a comunicação é de todos para todos através das mídias sociais. Visando isso, as empresas estão utilizando as mídias para os negócios, para divulgar seus produtos, fazer o marketing para trazer cada vez mais consumidores. Boa noite, meu nome é Wendel e eu vou começar falando sobre o Web Story. O Twitter ele foi criado no ano de 2006 por Jack Dorsey, Evan Williams e Biz Stone. Eles utilizaram o mesmo conceito do SMS, que são aquelas mensagens curtas de texto que são em tempo real. Em 2009, o Twitter, ao lado do Facebook, LinkedIn, MySpace, ele se tornou uma das ferramentas mais conhecidas e populares do mundo. Atualmente, o Twitter tem 200 milhões de perfis cadastrados, sendo eles 100 milhões de perfis ativos. Falando um pouco sobre o Twitter nas empresas. As empresas perceberam a possibilidade de se comunicar com seus consumidores através de divulgação, promoção, através de troca de experiência, e isso foi muito importante para os consumidores, que também conseguem ter uma voz ativa. O Twitter, as empresas devem tomar muito cuidado com o Twitter, porque uma mensagem postada ali, ela vai para milhões de pessoas em tempo muito rápido. Então, uma postagem indevida pode iniciar até uma crise na empresa. Alguns pontos, como toda ferramenta, o Twitter tem os pontos positivos e os pontos negativos. O ponto positivo é como uma comunicação direta e rápida com o cliente, a credibilidade, porque o consumidor sabe o que vai falar e sabe que vai ser ouvido, a notoriedade da marca, porque vão ser comentados as atividades da empresa, e tem a gestão da reputação, que é o quê? A empresa, através desses comentários, ela consegue mensurar e dar alguma tratativa a isso, para, assim, caso haja alguma crítica, e comentar com o consumidor o que está acontecendo e intervir nisso. Tem também os pontos negativos, que é a falta de conhecimento. As empresas, às vezes, não conhecem como o Twitter funciona e não respeitam algumas práticas, algumas regras básicas. Tem as estratégias erradas, porque o Twitter ele foi feito apenas para ser um complementar ao planejamento estratégico de marketing. Ele não pode ser considerado a principal ferramenta de marketing. E as más respostas. Pior do que você não dar uma resposta é você dar uma resposta errada. Pode desencadear uma crise muito grande na empresa. Falando agora um pouco sobre o consumidor e o Twitter. No ano de 2010, 93 milhões de pessoas com idade acima dos 15 anos acessaram o Twitter. E sendo o Brasil o segundo maior país em crescimento, ficando atrás da Indonésia e à frente da Venezuela.
Na TV e no rádio, cada vez mais tem casos interessantes e curiosos. Um dos casos é o da Brastemp, que um cliente da Brastemp comprou uma geladeira com problema, foi questionar no saque, nos modos convencionais, e não foi ouvido. Logo após isso, ele fez um vídeo, no qual ele postou no Twitter e no YouTube, e ele pôde... E esse vídeo foi muito comentado. Esse vídeo não foi comentado somente no Brasil, como no mundo inteiro. Tanto que virou um caso de estudo de marketing de uma faculdade. O outro caso curioso que está falando, como falou no nosso vídeo que passou, é que as empresas, assim, o Twitter, ele está dando voz às empresas, ou seja, o Twitter está, por expor as empresas a todos, os problemas das empresas a todos, acaba sendo mais eficiente do que o Procon e do que o saque, porque a empresa que se preocupa com a sua imagem não vai querer deixar uma história ruim acontecendo. Nós, como consumidores, nós temos que entender o seguinte, que o Twitter, ele deu voz a nós. Então, nós podemos reivindicar qualquer coisa e seremos ouvidos. Agora, cabe às empresas, através de seus planejamentos, saber utilizar esse Twitter da melhor maneira possível, porque também é percebível que tem muito ganho, mas também tem que tomar muito cuidado para não ter perda. Obrigado. Boa noite a todos, meu nome é Anderson e vou prosseguir na nossa apresentação, falar um pouquinho sobre como foi elaborada a nossa pesquisa de campo. A pesquisa de campo ela foi feito um questionário com 15 questões, onde enviamos para os usuários do Twitter, tanto por e-mail quanto entrevistas individuais. O público que a gente alcançou foi de 26 homens e 24 mulheres. O primeiro gráfico ele demonstra se há uma comunicação. Se os usuários do Twitter têm a mentalidade de se preocupar em comunicar com algum tipo de empresa. Podemos perceber que há um empate, porque existem dois grupos no Twitter. O grupo principal é aquele que se relaciona só com seus amigos. Ele não tem a percepção de se comunicar com empresas para tirar alguma vantagem. Já o outro grupo, ele tem essa preocupação de se relacionar com a empresa, enviando sugestões, elogios, críticas e até mesmo as próprias reclamações. O gráfico a seguir ele mostra sobre a influência no poder de compra. Podemos perceber que os entrevistados eles informam que não, que o Twitter ele não influencia na compra. Por quê? As empresas elas têm a preocupação de simplesmente fidelizar e atender seus clientes, e não utilizar o Twitter como mais uma ferramenta de vendas. Próximo grupo, daqueles que informaram que se relacionam com a empresa, se eles já fizeram algum tipo de reclamação via Twitter. Podemos perceber que eles informam que não. Por quê? Antes deles, o Twitter é usado como um último recurso. Eles têm a percepção de utilizar o Twitter como último recurso. Por quê? Primeiramente, eles procuram a loja onde eles adquiriram o produto ou o serviço. Caso eles não consigam resolver o problema, eles vão para o saque da empresa. Quando eles não conseguem ser atendidos nesses meios de comunicação, aí sim eles partem para o Twitter. O próximo gráfico, ele demonstra aqueles que entraram em contato com a empresa, fazendo algum tipo de reclamação, se obtiveram resposta. Podemos perceber que, disparado, aqueles que entraram em contato com a empresa tiveram algum respaldo. Aí, com o questionário, podemos concluímos que o Twitter está sendo bastante utilizado pelas empresas para fazer uma comunicação rápida e eficiente, para encurtar distâncias entre consumidor e empresas e consumidores. Análise dos resultados das hipóteses levantadas. A hipótese seria se as empresas e os consumidores eles estão se relacionando entre si. Já o que a gente conseguiu levantar no questionário? Existem dois grupos. Aquele que segue a empresa, mas não se relaciona. Isso significa que esses usuários eles apenas seguem a empresa para receber as suas atualizações, que são propaganda, divulgação de algum novo produto, algum evento corporativo e outros. Já o outro grupo, ele segue e se relacionando, enviando sugestões, críticas e fazendo as suas reclamações. Com isso, a hipótese levantada pelo trabalho, a gente pode concluir que ela é verdadeira, que realmente há ganhos mútuos entre a comunicação entre consumidores e empresa. Por fim, com toda essa pesquisa que a gente levantou através de livros, blogs, artigos, cases, a gente consegue concluir que o Twitter é uma ferramenta de comunicação eficiente. E para todos que não utilizam e aqueles que utilizam, e vão atrás de se comunicar com as empresas, que você pode tirar vantagem com isso.
Agora, uma dica que o grupo gostaria de deixar para todos os presentes aqui, é que aqueles que não têm o Twitter, que criem uma conta lá para interagir, e você consegue tirar várias vantagens. Você pode pesquisar, um exemplo, se você quiser viajar para algum lugar, você pode pesquisar entre todos aqueles que já viajaram, para você tirar referência, se o lugar é bom ou não, sobre um produto. Antes de você adquirir qualquer produto ou serviço, você pesquisa lá, você pode jogar no campo de pesquisa do Twitter, e todos aqueles que já adquiriram esse produto ou serviço, eles vão colocar vai aparecer todas as suas críticas, elogios, e com isso você vai ter uma gama maior de informações para poder ter certeza na decisão da compra. Obrigado a todos. Não posso bater palma. Bom, parabéns da apresentação do grupo. Agora nós vamos ouvir a professora convidada, a professora Sandra, que vai ter seus comentários e fazer a arguição. Tem que fazer cara de bruxa, né? Pessoal, cara de bruxa quando tá, né? Bom, primeiramente gostaria de agradecer o convite do grupo, né? Por poder participar e estar contribuindo de alguma forma com o trabalho. Bom, tem algumas considerações que eu não vou entrar em detalhes, mas está aqui tudo anotadinho. Questão de estrutura, metodologia, gostaria que vocês pegassem o trabalho, né? Deixa eu deixar para o professor Sérgio. Algumas considerações que eu fiz junto ao texto, ok? E uma outra questão que me despertou uma curiosidade, embora vocês não haviam colocar isso no trabalho, a parte de metodologia, onde e quando ela foi realizada. Isso é importante, né? Na hora de citar a metodologia, dizer, vocês falaram ali universo, 50 pessoas, né? Essas perguntas foram abertas, fechadas, houve entrevista individual e coletiva, pelo que eu pude entender, se não me corrijam, e falta esses detalhes no trabalho também, porque ali vocês, de alguma forma, vocês colocaram no slide, mas o trabalho não está claro. Então, isso é importante no momento que a gente coloca ou menciona gráficos, né, pesquisa, e faz essa análise quantitativa. Uma questão que me despertou também no trabalho de vocês, essa parte das vantagens e desvantagens do Twitter, né? Eu ia questionar, mas o Wendel deixou claro essa questão dos pontos positivos que envolve a reputação, que é a gestão da reputação da empresa, a comunicação direta, rápida, que acaba dando aí, resultando numa credibilidade maior com a marca. Porém, os pontos ressaltados negativos, eles foram assim meio que, vocês ressaltaram alguns positivos, negativos, vamos passar rapidinho, mas existe sim, né, os pontos negativos, que é a forma de comunicação que gera aí uma dualidade de interpretação. Ele falou rapidamente a respeito, porque a escrita, ela gera esse impacto. Você falar diretamente com a pessoa, você tem todo um outro envolvimento, e a escrita você não consegue ter essa receptividade. Então, acaba sendo um ponto aí chave para ser elaborado, né? Acrescentado aí na questão dessa ferramenta, pensando na estratégia da empresa. Falando um pouquinho da pesquisa que vocês realizaram, pudemos perceber que é uma ferramenta bastante utilizada, a mais utilizada pelo resultado que vocês expuseram aqui. Mas, ao mesmo tempo, existe aqueles que seguem e não se relacionam, como vocês colocaram ali no final também na conclusão. Então, embora haja uma interação representativa, 47 não se comunica com a empresa, 53 sim. Ao mesmo tempo, lá no final, vocês mencionam que você já foi influenciado em comprar algo pelo Twitter? 32% responderam que sim e 68% não. Representativo, né? E essa porcentagem. E você já reclamou de alguma empresa referente a um produto, serviço, atendimento ou outros pelo Twitter? 37% sim, 63% não. Então, há aí, pelo que nós percebemos na análise dos resultados,
que há pouca ainda ação perante essa ferramenta tão, né, conceituada e tão disputada hoje. Então, a minha pergunta é a seguinte, por essa pouca ação ainda, né, querendo ou não, é uma ferramenta nova, muitos desconhecem. Eu vou me incluir nesse universo da geração X, que realmente eu não tenho, essa dica nas férias eu vou abrir uma conta, porque eu não tenho realmente, eu não sigo, não me relaciono, não sigo, né? Eu não tenho essa atividade, vamos dizer assim, né? Então existe aí uma pouca ação, então o interesse, falta, na minha opinião, um start. Então, se a gente for pegar ali na consideração, poucos ainda seguem e não se relacionam, vocês como profissionais de marketing, o que falta para dar esse start? Levar essas pessoas que desconhecem, vamos pegar os pontos negativos que vocês expuseram lá no trabalho e vamos tentar transformar essas fraquezas em pontos fortes e tentar colocar aí como que a gente deve agir para dar esse start, essa ação e fortalecer cada vez mais essa ferramenta. Não só na visão da empresa, mas do consumidor também. Então, seguir, se relacionar e seguir. Né? O que nós podemos... Nossa opinião formada sobre essa questão é o seguinte, as empresas, elas estão, a gente pode citar os exemplos primeiro, a Fiat, o próprio Santander, eles estão usando as redes sociais, tanto o Twitter, o Facebook e outros, para se relacionar com seus consumidores. Só que qual é o problema disso? Eles informam, mas não fica tão claro isso, porque simplesmente o exemplo, a Fiat, ela coloca a hashtag lá, o que você pensa sobre a Fiat. Só que, na nossa opinião, sobre a nossa referente à pesquisa que a gente levantou, é o seguinte, aquele que não utiliza o Twitter e aquele que utiliza, mas utiliza pouco, ele sabe que aquilo é relacionado ao Twitter, principalmente para aqueles que não usam. Que a gente vê nos informes na televisão, que todos os comerciais, a grande maioria tem a hashtag lá. Mas é aqueles que não utilizam, que sabem realmente o que significa aquilo, então a gente acha que há um erro de marketing ainda. Eles expõem muito, eles fecham um grupo, e os comerciais acabam sendo só para aqueles que utilizam o Twitter. E com isso eles não conseguem ganhar novos usuários. Aí o Twitter não ganhando novos usuários, esses novos usuários não vão seguir as empresas, isso acaba delimitando muito. Então eu creio que falta muito um planejamento mais assertivo do marketing, onde eles deveriam, no comercial, explanar mais sobre que aquela campanha para o Twitter, e não simplesmente jogar a hashtag que eles colocam nos informes publicitários, e deixar aquilo somente para a visão daqueles que utilizam. E o governo também, ele acha que deveria abrir mais também. Parar um minuto no jornal, na novela, explicar sobre essa tendência. Eu acho que com isso melhoraria muito a comunicação. Porque passa uma visão assim de reclame aqui, né? Isso. Então, reclame que rapidamente, prontamente você será atendido, né? Dá essa receptividade de mais uma posição reativa, porque na realidade não deixa de ser meio que um marketing viral, né? É muito rápido. Entrou, vamos correr atrás para tentar corrigir isso aí, né? Então, tudo bem que tem a imagem positiva também, que é benéfico à empresa, né? Referente ao marketing viral, o que a gente pode perceber no Twitter? Que tudo que vira top trends, tudo que são os tópicos mais comentados no Twitter, é sempre coisa negativa, dificilmente é uma coisa positiva. Uma empresa lançou um produto bom, nunca vai, os usuários nunca vão fazer elogios ao ponto desse elogio chegar a um top trend. Agora, qualquer falha que essa empresa cometer referente a um produto ou serviço, rapidamente ele fica lá em primeiro, segundo tópico mundial. Então, esse marketing viral, que na nossa opinião é a grande eficiência do Twitter, simplesmente ele cresce muito, muito a cada dia. Todo mundo coloca lá o que pensa, o que acha, mas sempre do modo negativo. Então eu acho que a visão do Twitter ele teria que mudar um pouco. Ao invés de todo mundo só reclamar, também elogiar também, porque para a empresa também fica toda hora só respondendo questões negativas e ninguém... Você adquire um produto ou um serviço bom, de boa qualidade, um preço justo, mas você não vai no Twitter e coloca lá isso. Adquirir um produto, serviço bom, gostei. Não, agora, por causa de desconto de mínimo que a empresa não deu para você, você vai lá e vai reclamar. Então, esse
Eu acho que é uma coisa que tinha que acertar um pouco no Twitter. Esse marketing viral negativo, tentar transformar ele no positivo também. A própria questão vocês já entraram com um vídeo falando a respeito, né? Então, um grande exemplo é a reclamação. Não tem um então elogio. já entra aquele foco, então vamos twittar, vamos falar de mal quente, né? Então essa visão ela teria que ser modificada. E aí entra essa questão que você falou do planejamento, né? A reestruturação, uma nova visão dessa ferramenta tão importante. O Twitter ele começou como um site de relacionamento, logo os usuários começaram a reclamar. Tanto que conforme o crescimento das reclamações, aí sim as empresas começaram a utilizar o Twitter, que deveria ser ao contrário, ou pelo menos equilibrado, entre coisas negativas e coisas positivas. Tanto que as grandes empresas agora, por exemplo, a Fiat, o Santander, que estão forçando muito na mídia essa questão de se divulgar nas redes sociais, podemos crer que é para tentar diminuir um pouco o lado negativo e não trazer o público para começar a falar bem de seus produtos e serviços. É a grande falha no Twitter, que é isso, que é só o lado negativo exposto. Obrigada. Muito bem, então feita a arguição da professora Sandra, vamos pedir agora a todos os presentes e o grupo que nos dê um momento aqui, em particular, para que seja